bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão entrando aí. Muito feliz de estar aqui com você. Que ótimo. Eu queria agradecer muito a sua participação. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco. Obrigada, eu tenho acompanhado o seu trabalho, é muito bacana, né? Ver que você nesse momento está se empenhando aí em levar coisas boas, não apenas informações técnicas, mas coisas que possam ajudar as pessoas a atravessar esse momento. Isso é muito importante. Sim, agora todo mundo tem que se unir, né? É o que eu costumo falar, todo mundo tem que se ajudar, enfim. Agora é hora de todo mundo se abraçar aí, mesmo que seja por Com live, certeza. ajudar. Carol chegou aí. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Carolzita, Alessandra. Djalma também. Oi, Djalma, boa noite. Tudo certo? Simone, eu queria começar pedindo para você se apresentar, para quem não conhece ainda, falar um pouquinho de você. Pode ser? Claro. Então, eu sou Simone Bittencourt, sou terapeuta holística e trabalho na área desde 1993, faz bastante tempo, né? Com grupos e com consultório desde 96. E no consultório eu faço atendimento individual, com terapia, com autoconhecimento, com indicação de florais, mas também trabalho com grupos desde sempre, né? Eu dou palestras em empresas, faço retiros, workshops, sempre em busca, Milena, dessa da qualidade, não é só uma qualidade de vida, mas de uma transformação realmente pessoal. Que a gente consiga manifestar, quem me conhece aqui já sabe, né, o meu jargão, somos luz. Que a gente consiga manifestar a luz que somos. E é nisso que eu acredito, é para isso que eu trabalho. Tenho um trabalho digital já faz tempo, tenho alguns cursos online. E agora, até nesse momento aí de pandemia, desde que tudo isso começou, desde 23 de março, que todos os dias de manhã eu estou ao vivo aqui no Instagram, no Facebook, transmitindo meditação diária, né, para ajudar as pessoas a se equilibrarem nesse momento. Então, até convido aí o pessoal que está chegando, que está me vendo pela primeira vez, se quiser entrar às 6 horas da manhã, ao vivo, Instagram e Facebook. Se 6 horas da manhã é muito cedo para você, depois você vai no meu canal do YouTube que fica lá gravadinho. Perfeito. Todos os dias, né? Todos os dias, de segunda a segunda, enquanto durar a quarentena, a gente vai estar se encontrando, né? Porque foi um propósito meu de dar realmente um suporte aí para todo mundo nesse momento. E sou autora de um livro, né? Que às vezes eu esqueço de contar. Eu escrevi o livro Paixão pela Vida, que é um livro que conta um pouquinho da minha história, né? Eu tive alguns tratamentos de saúde, atravessei 3 cânceres diferentes entre 2015 e 2017. E meu marido teve câncer junto comigo, enfim, foi um momento meio Os dois juntos? atribulado. Foram os dois juntos, não só juntos como iguais. Nós dois tivemos câncer de tireoide idêntico ao mesmo tempo. E eu tive também de mama e de estômago. Então, tudo isso eu conto, né, no Paixão pela Vida. Na verdade, eu conto os 2 primeiros, porque o terceiro eu descobri no dia do lançamento do livro. Então, foi tudo muito, muito rápido. Mas tenho uma absoluta paixão por viver, acredito na vida, acredito nas pessoas, e essa é a base do meu trabalho. É isso. Perfeito, Simone. É um prazer demais ter você aqui. Eu escuto Obrigada. falar muito de você aqui na nossa cidade e, assim, é uma honra para a gente aqui do escritório ter você aqui conosco, partilhando nesse momento tão difícil que a gente vem enfrentando. É que eu já estou da velha guarda, Milena. Eu já faço parte dos terapeutas, por isso que eu ouvo falar de mim desde 93. Eu não vou nem falar o ano que eu nasci aqui, senão, né? Mas, Com certeza, depois do que eu comecei a atender. com certeza. Mas assim, Simone, eu tenho enfrentado reclamações, não são nem reclamações, são queixas mesmo. Eu percebo que são queixas em formato de desabafos dos nossos clientes. Dos nossos clientes do Uhum. nosso nicho de atuação. Nós lidamos aqui no escritório com direito imobiliário e direito condominial. E nós somos amantes também de empreendedorismo. Então a gente fala muito de empreendedorismo jurídico também. E eu tenho percebido e recebido muitas mensagens desse pessoal, corretores de imóveis, enfim, não só deles, mas da maioria aí, sentindo muito medo, medo de tudo.
Medo desse momento que a gente está enfrentando, tá? Medo do desemprego, medo da falta de dinheiro, medo de perder clientes, enfim, vários medos. Eu percebo que alguns deles não sabem nem do que estão sentindo medo. Acordam com aquela Uhum. sensação ruim, com aquele vazio, aquela ansiedade, mas se você perguntar para eles o que eles estão sentindo, medo do quê, eles não conseguem nem identificar qual é o medo. Não consegue pontuar exatamente o medo do quê, entende? E aí, diante disso, diante dessa angústia, eu resolvi marcar essa live, fiz o convite para você, para que a gente pudesse pontuar junto com o pessoal alguns passos, algumas dicas. Eu sei que não há receita de bolo, né? É o que eu costumo falar aqui, quem assistiu a live passada com a Carol sabe, do meu mantra, da minha fase de impacto, que é a seguinte: se fosse fácil, todo mundo faria. A gente sabe que não é fácil vencer os medos, mas acredito que a gente possa, junto com você, modelar e traçar um caminho aí menos complicado para vencer esses medos. E a pergunta que eu queria começar para a gente abrir essa live de hoje é a seguinte: sentir medo para você, você acha que é uma coisa ruim ou é natural? Todo mundo sente medo. O que você acha? Não, não existe quem não sinta medo, né? Como eu costumo dizer, até mesmo Jesus, quando estava indo, né, lá no seu Calvário, falou: Pai, afasta de mim esse cálice. Até ele teve medo, né? O medo faz parte da natureza humana. O medo nos protege. Se eu não tiver medo, eu vou passar, atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Então, medo não é necessariamente ruim. O que muda é a intensidade, a frequência, quando ele começa a deixar de ser um alerta e passa a ser um paralisador, né? Nesse momento específico que a gente está vivendo, você estava falando da questão imobiliária, né? A minha família tem imobiliária, né? A J tem por imóveis, meu marido hoje administra. Então eu vivo no dia a dia essa angústia, né? Do meu marido empresário, né, tendo que lidar com tudo isso. Então eu entendo que o medo ele é perfeitamente natural nesse momento. Né? Seria tolice alguém dizer que não sente nenhuma insegurança com relação às mudanças que toda essa pandemia está trazendo coletivamente. Mas eu entendo que o medo vem justamente para nos tirar do lugar de segurança, da zona de conforto. Né? Se a gente não sentir medo, a gente não vai tomar nenhuma providência, a gente vai simplesmente cruzar os braços e quando tudo voltar, talvez nos pegue aí de calça curta, né, sem estar preparado para a nova etapa. Ao passo que se você tem um pouquinho de frio na barriga, tem um pouco de ansiedade com relação a tudo isso, você vai tentar se mexer. Então o medo ele pode ser usado a meu favor, quando eu falo, peraí, eu de repente agora já não estou mais tão confortável, não estou mais tão seguro de que as coisas vão seguir no caminho, no rumo que eu achei que estavam seguindo. Então agora é hora da criatividade, agora é hora de eu me mexer, agora é hora de eu pensar qual será a outra possibilidade, porque eu entendo que existem tantas formas de trabalhar, existem tantas oportunidades aí para frente, mas para eu enxergar, eu preciso ser chacoalhada, porque a gente tende a se estabelecer. Aqui tá bom, eu não vou me mexer agora. Né? E Tá essa crise quentinho. tirou todo mundo do lugar. Exatamente. E a crise arrancou todo mundo e falou: olha, aonde você estava, não vai dar mais. Do jeito que você fazia, não vai dar mais. Você vai ter que se mexer. Então, o medo pode ser um desafio. Eu falo que tem pessoas que pagam para sentir medo, sobe lá na montanha russa para ter aquela. Né? E a vida tem esse frio na barriga constante. Depende de eu querer me jogar e confiar que eu vou conseguir atravessar. E o importante é a gente não ficar se massacrando por sentir medo. Que eu percebo muita gente com medo de sentir medo. Que é a ideia do ser humano perfeito, né? Ah, eu não posso sentir o medo, eu não posso viver o luto, eu não posso ficar chateada, eu tenho que ser resiliente o tempo todo, eu tenho que estar o tempo todo no pico da felicidade. E as coisas não são assim, não é mesmo? Não existe essa Então, perfeição toda. eu acho que a indústria farmacêutica, ela patologizou, não sei se existe esse termo, né? Ela transformou em patologia emoções que são naturais do ser humano, como essa do medo. Né? É muito natural que a gente tenha ciclos. No meu livro, eu compartilho, Milena, que logo o dia que eu descobri o meu câncer de mama, eu já sabia que estava com câncer de tireoide, já sabia que meu marido também estava doente, e junto com isso descobri, 15 dias antes da cirurgia, que eu estava com câncer de mama.
que para a mulher é extremamente impactante descobrir um câncer de mama. O câncer de tireoide, para ser sincera, a gente estava tirando de letra, mas o câncer de mama é muito impactante, né? E nos primeiros 15 dias depois da descoberta, eu falo que eu vivi numa montanha russa de emoções. Porque tinha dias que eu tinha certeza absoluta que tudo ia dar certo, estava super confiante, e tinha dia que o meu carrinho descia, né, e que eu ficava lá no chão, achando que eu ia morrer, meu marido ia morrer, meu filho tinha 12 anos na época, ficaria sozinho. E foram 15 dias de altos e baixos, até eu alcançar o ponto de equilíbrio, né? E isso porque eu já venho numa jornada de autoconhecimento, de me trabalhar há 35 anos, desde os 15 anos, né, que eu já venho fazendo esse caminho. E mesmo assim eu vivi esses 15 dias assim de muita instabilidade. Depois de 15 dias eu senti, né, depois eu até compartilho como que foi, que eu consegui estabilizar. Então é perfeitamente natural. Tem dias nessa quarentena que você vai acordar confiante, tem dia que você vai acordar mais inseguro. Até porque nós fazemos parte de uma coletividade, né? E essa coletividade ela tem uma energia. É como se fosse uma estação de rádio que toca no coletivo. Quando você entra num restaurante, está tocando uma rádio, você goste ou não, você vai ouvir aquela rádio. E nesse momento tem uma rádio coletiva sendo tocada, que é uma rádio de pânico. Então é preciso que você, ao acordar, escolha qual a rádio que você quer sintonizar naquele dia. É preciso que você tenha atenção, não tensão, atenção. Acordei, tenho que estar vigilante e sintonizar na minha mente com o que eu quero passar o meu dia, com que nível de pensamento, com que nível de crença, porque se eu não fizer isso, se eu bobear, eu vou ouvir a rádio coletiva. E a hora que eu ouvi a rádio coletiva, o medo se instalou. E aí dá um certo trabalho para voltar para o centro, porque sair do centro é fácil, voltar para ele dá mais dificuldade. Você entra na frequência, né? Você é levado a... Exatamente. Perfeito. Eu pensei duas coisas aqui que você falou que me chamou muita atenção. Você me disse que desde os 15 anos você vem nessa jornada de desenvolvimento pessoal, enfim. Uhum. Desde os 15 anos você resolveu entender que você tem uma luz e mostrar essa luz para as pessoas, deixar essa luz transcender e levar essa luz para as pessoas, certo? E mesmo desde os 15 anos você nessa jornada incansável, ainda assim você tem altos e baixos. Com certeza. Então, Sou isso me... absolutamente humana, isso faz parte. Né? Não sou um ser iluminado, sou um ser que busco como todos nós buscamos. Né? Agora, apesar dos altos e baixos, essa busca espiritual, e isso é importante que a gente deixe claro, ela é o meu pilar. Então, no momento, né, voltando que eu comecei a falar da questão aí do dia do diagnóstico, né, no momento em que eu peguei o papelzinho do laboratório com diagnóstico de carcinoma, de câncer, eu lembro que um dos primeiros pensamentos que passou pela minha cabeça foi assim: Senhor, muito obrigada por essa minha trajetória. Porque agora eu sei que eu vou enfrentar algo que eu não sei o que será, porque naquele momento eu não tinha ideia do tamanho, né, da proporção do que seria a doença. Mas graças a Deus eu tenho aonde buscar recurso. Porque é muito difícil quando você chega diante de uma crise, seja ela pessoal ou coletiva, sem nunca ter encontrado dentro de você um centro. Aí você não tem aonde se segurar, né? Então, naquele momento, foi um momento que eu fiz assim, de gratidão mesmo. Falei, obrigado. Eu sei que eu vou tomar pancada, eu sei que vão ter dias muito difíceis, mas que eu tenho dentro de mim um ponto de referência, que é essa busca, né, de espiritualidade, que não tem nada a ver com busca religiosa, tá? É uma busca da espiritualidade, da transcendência, dessa verdadeira identidade. Então, isso nos dá a segurança. A gente sobe, a gente desce, a gente sabe que a gente abala, que a gente chora, que a gente tem medo, perfeitamente normal. Mas a gente sabe que a gente tem algum lugar ali dentro, porque a gente tem para onde voltar. Tem uma casa, a gente não está perdido. Tem uma base, né? Tem Perfeito. uma base. Exato. Então a gente começou o nosso bate-papo dizendo que sentir medo é absolutamente normal, que é instintivo e que eles nos salva de muitas vezes de muitos perigos, certo? Com certeza. E a grande sacada de tudo é o equilíbrio entre você ter um medo saudável, um medo equilibrado que não te paralise. No entanto, Simone, tem muita gente nesse exato momento, diante dessa pandemia mundial que a gente está tendo,
vivendo um medo que paralisa, vivendo um medo que está deixando as pessoas assim enlouquecidas. Elas não estão conseguindo achar um outro lado, uma saída, uma luz no fim do túnel, tá? Essa é a grande verdade. Eu tenho escutado relatos de medo do fim do mundo, enfim, tenho escutado relatos muito cruéis mesmo. Então, eu queria Uhum. que você desse uma dica para a gente de como achar esse equilíbrio, como estabelecer esse centro quando os pensamentos ruins eles vierem, quando o medo desesperador, e aqui eu tô falando daquele medo que trava mesmo, aquele medo que não te deixa ver coisas boas do Aham. outro lado, tá? O que você nos diz, enquanto terapeuta, uma dica pra gente fazer, pra gente tomar uma atitude diante desse medo maluco que simplesmente impede que a gente vá adiante? Então, veja bem, todo medo, ele diz respeito ao futuro. O medo nunca é do que está acontecendo agora. O medo da falta que virá, o medo do problema que virá. Mesmo que você esteja dentro de um carro e tem uma Scania vindo na tua direção, você está sentindo medo, mas você está sentindo medo do impacto que vai acontecer daí a 10 segundos. Mas ainda é daí a 10 segundos. Então, eu acho que assim, existem milhares de técnicas que a gente poderia compartilhar para ajudar a lidar com medo. Mas qual seria o fundamental, que eu acho que para mim é o pulo do gato? Atenção no presente. Eu preciso viver no aqui e no agora. E aí, quando eu trago a minha atenção para o presente, eu descubro que agora, na grande maioria das vezes, está tudo bem. O meu medo é se vai faltar comida amanhã, mas eu estou almoçando hoje. O meu medo é se amanhã, né, pensando como empresário, né, do ramo imobiliário, se vão faltar pagamentos de inquilinos, como é que eu vou falar com os proprietários? Mas isso ainda não aconteceu. E tem uma coisa interessante que as estatísticas provam que mais de 90% das coisas que nós tememos, que nós sofremos por antecipação, nunca chegam a acontecer. E que aquelas que realmente acontecem, a gente nem imaginava. Como essa que nós estamos vivendo. Quando que há um ano atrás alguém imaginou que teria que lidar com isso hoje? Provavelmente há um ano atrás a gente estava preocupado com outras coisas que poderiam acontecer em 2020, mas não com uma pandemia que nos deixaria presos em casa. Então, todo e qualquer medo, ele não diz respeito ao presente. Quando eu volto para o presente, imediatamente eu saio do medo. Então, se eu parar, respirar, falar, peraí, deixa eu olhar ao meu redor. Eu estou nesse momento sentada dentro da minha casa, com as pessoas que eu amo. Eu tenho comida para agora. Pode ser que eu não tenha para janta, mas eu tenho para agora, né? Então está tudo bem, né? Até aqui tudo bem. Tem uma história que eu posso te contar sobre isso, que é uma parábola, né, de que na antiguidade eles faziam aquelas gincanas, mas eram gincanas extremamente perigosas, onde as pessoas que aceitavam participar sabiam que poderiam morrer durante o desafio, né? E essa gincana, ela era num local onde as pessoas tinham que atravessar florestas, tinham que atravessar lugares onde haviam animais selvagens, mas quem chegasse ao final da gincana proposta era com o decorado rei do lugar lá. E muitas pessoas tentavam, e muitas pessoas morriam no caminho, e muitas desistiam, a grande maioria desistia. E de repente entrou um homem muito franzino, muito fraquinho. Né? As pessoas olharam e falaram: gente, coitado, ele não tem noção do que ele vai enfrentar pela frente. E esse homem foi passando por cada fase da gincana. E quando as pessoas se deram conta, ele estava chegando lá no final, ele ia ser o vencedor, o único vencedor. Toda a comunidade correu lá para o ponto de chegada, né, para tentar descobrir qual era o segredo daquela pessoa tão fraca ter conseguido atravessar tudo aquilo. Quando chegaram lá, viram o homem andando. Ele caminhava, cada passo que ele dava, ele estava olhando para o chão. E ele ia repetindo assim: até aqui, tudo bem. Até aqui, tudo bem. Até aqui, tudo bem. Ou seja, como que ele atravessou tudo, olhando para o chão, até aqui, tudo bem, passo a passo. O que apavorava os homens fortes que desistiram? Olhar para frente e pensar, naquela floresta escura tem um monstro que eu não vou conseguir lidar. E ele foi lidando. E quando você vai lidando só com o problema que está no presente, você descobre que ele nunca é maior do que você.
tem aquele dito, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, o desafio que eu tenho para lidar agora, eu tenho certeza que eu dou conta. Eu não sei se eu dou conta se eu juntar o de hoje com o de amanhã. Aí eu posso quebrar. Mas o de hoje, Perfeito. eu só tenho que pensar em um passo de cada vez. Então, eu acho que, assim, qualquer outra técnica que a gente utilize vai ter que trazer para o presente. Se eu não estiver no presente, eu vou sentir medo. Isso é óbvio. Mesmo porque a ansiedade, ela é uma antecipação de um medo que está no futuro, né? Então, assim, essa angústia de você estar vivendo o que vai acontecer amanhã e não hoje, prejudica demais. Isso que você falou é muito verdade. E essa questão dessa história que você contou pra gente, nada mais é do que um pensamento próspero que aquela pessoa, ali naquela jornada, foi usando, né? Uma frase que ele foi usando para dar coragem para que ele conseguisse, coisa que o outro não conseguiu. Então, perfeito. A primeira grande dica que a gente pode dar para vocês aí junto em construção com a Simone é a seguinte: use o poder do agora, a presença plena no agora. Não fique sofrendo a antecipação do que vai acontecer amanhã, como ela bem mesmo disse. Se vai ter cliente, se não vai, se vai ter comida ou se não vai. Outra Então, coisa que só dá licencinha, só para completar um pouquinho. Provavelmente as pessoas vão perguntar, mas como assim, né? Como não? Como manter-me no agora? Como eu faço para estar aqui agora? Porque essa acho que é a angústia. Todo mundo sabe que tem que ficar aqui e fica lá na frente, né? E aí vem aquelas dicas simples e práticas. Preste atenção na tua respiração e olhe ao teu redor. Olhe o ambiente que você está. Olhe só o ambiente, não olha lá para fora. Olha só o ambiente que você está. E veja, eu posso lidar com esse ambiente? Posso. Tem algum monstro avançando aqui? Tem alguém gritando comigo aqui agora? Eu posso lidar com isso agora? Né? Então, é esse trazer para o agora e lembrar-se, Milena, isso acho que é fundamental a gente colocar aqui. O que eu comecei falando lá atrás, que eu tenho uma casa. Imagina, a gente tem visto nesses dias de tumulto, né? Muitos tumultos nas ruas. Ontem a Avenida Paulista estava bastante com manifestação, com tudo mais, né? Imagina como seria se você vivesse na rua e não tivesse lar, e todas as manifestações acontecessem e você tivesse que viver por ali no meio daquela confusão toda, né? De repente eu chego para você e falo, Milena, vai para casa. Entra na tua casa, lá dentro está calmo. Aí você fala para mim, mas Simone, eu nem sei se eu tenho casa, quanto mais onde é o endereço da minha casa. As pessoas em geral vivem assim, não sabem que tem uma casa e não sabem o endereço da casa. Que casa é essa? É esse centro de paz. Tudo tem um centro. Se você olhar um furacão, ele tem um centro de paz. Então tudo tem um centro. E eu preciso visualizar esse centro em mim como a minha casa de segurança, como a minha casa espiritual, como centro da minha espiritualidade, como ponto onde a minha essência habita, onde eu estou conectada com Deus. Então, se eu visualizar esse centro como uma casa, na hora que me der pânico aqui fora, que eu falar, o que eu vou fazer agora? Já sei, vou para casa. Tá tudo muito bagunçado aqui fora, eu vou entrar, né? Então eu faço muito isso, sabe? Às vezes quando eu estou numa situação que eu não sei como resolver, eu penso, como é que eu vou fazer agora? Não sei. Ah, então eu vou para casa. O que é ir para casa? É aquele momento que você inspira, opa, peraí, eu vou me posicionar aqui dentro, porque se eu estiver da minha casa olhando a bagunça através da janela, eu tenho muito mais condição de acessar uma sabedoria para ter uma atitude correta, né, do que se eu estiver no meio da confusão. Então, lembrar que você tem uma casa, e aí vem os caminhos, o caminho da meditação, por isso eu estou dando meditação 6 horas da manhã, para te ajudar a ir para casa logo cedo, para te ajudar a sintonizar a mente, fazer a rádio que nós falamos, a frequência logo cedo. Né? Porque a hora que você lembra que tem casa, que você pode resolver as coisas só por hoje, só por agora, tudo fica mais fácil de lidar. essa casa é justamente o equilíbrio, né? Você tanto Sim. pontuou. E é possível, né? Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim: ah, não, isso daí é só para Simone, que é evoluída demais. Eu escuto muito isso. Ah, isso daí não é para qualquer um, isso daí não é para mim, não. É importante a gente deixar claro que todo mundo consegue achar essa casa, achar esse centro. Todo mundo consegue. Basta querer, né? Basta querer Sim, veja mergulhar bem. nesse conhecimento.
não seria justo que isso fosse para uns e não para outros. Depende do quanto a gente quer, né? Como eu disse, desde os 15 anos eu busco, porque eu sempre quis muito encontrar esse centro. Não porque eu fosse iluminada, pelo contrário, por eu ter tantos conflitos emocionais na época. Minha vida era tão cheia de dor, de confusão aqui emocional aqui fora, que eu falava, tem que ter um endereço de um lugar, uma saída para tudo isso, né? E é igual, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, olha, Milena, eu não sei andar de bicicleta e eu nunca vou conseguir andar de bicicleta. Você vai dizer para mim, todo mundo aprende. Mas para aprender a andar de bicicleta, você tem que treinar, você tem que tomar uns tombos, você tem que insistir, você tem que pedir ajuda. Se você nunca nem viu uma bicicleta, você pode pedir uma dica para alguém que já tenha experiência, dizer para você como você faz para se equilibrar, né? É a mesma coisa o caminho da meditação, o caminho de volta para casa. Exige treino, exige perseverança. O que eu vejo que, né, no consultório as pessoas me relatam muito, chegam para mim e falam, Simone, exatamente isso que você falou, isso é para você, eu não consigo meditar. Eu falo, quanto tempo você tentou? Eu tentei 5 minutos ontem, anteontem eu tentei mais 3 minutos, mas não dá. Gente, são todos os dias da nossa vida. É um aprendizado eterno. Faz 30 anos que eu estou meditando, faz 30 anos que eu estou aprendendo. O que eu mais escuto é, eu dormi. Não dei conta, não. Dormi no meio do caminho. Eu escuto muita gente falando. Dormiu, acorda e no dia seguinte você começa outra vez. Não importa quantas vezes a gente cair, quantas vezes nós vamos levantar. Isso é um amor próprio, sabe? Quando a gente tem um amor pela gente, a gente fala, não, eu não posso me largar perdida no meio desse tiroteio, eu tenho que achar um caminho. Então, se eu não conseguir meditar hoje, amanhã eu consigo, depois da manhã eu consigo. E assim você vai ter dia que você não vai conseguir, que você vai dormir, mas você continua insistindo. Até que um dia você fala, parece que eu estou começando a achar o endereço de casa. Isso faz uma diferença E não é imensa. rápido, né? Porque é bom Não, dizer que não é do dia para a noite, né? Para as pessoas não ficarem se massacrando, né? O que eu falo, se chicoteando aí, achando que vai ser do dia para a noite, porque não vai ser, isso é fato. Você tem que ter então, muita. mas existe um estudo científico que diz que com 6 dias, só 6 dias consecutivos de tentativa de meditação, não vamos nem pensar que já seja a meditação, só do esforço consecutivo, com 6 dias, o teu cérebro responde quimicamente melhor às experiências. Ele começa a mudar. Gente, 6 dias é menos que uma semana inteira. É muito pouco, né? Então, se com 6 dias ele começa a fazer esse processo, imagina se você fizer todos os dias, né? Então, demora para você se iluminar, mas para você começar a sentir os efeitos e começar a ter mais paz, mais segurança, não demora. Isso pode mudar em um dia, a partir do momento que você toma a decisão. As pessoas querem ser imediatistas, né? E não é É nem assim. só imediato que alguém faça por elas. É, também. O que é mais fácil, né? A gente está acostumado com essa cultura muito ocidental do pagar para fazer. Tanto que a É, gente vê um número grande de pessoas procurando soluções mágicas, tipo assim, se eu for no seu consultório, você pode fazer algo para eu ficar bem? Eu falo, não, eu não posso fazer nada por você. Né? Eu posso te ajudar para que você faça. Né? Mas essa mágica de a uma pessoa. pílula que tira completamente todas as angústias e nos faz felizes. As pílulas, elas são necessárias em muitos momentos, os remédios químicos, para te ajudar a lidar com a situação, mas dar alegria genuína, dar paz, eu ainda não vi um remédio que dê. Ele tira o desespero, mas ele não dá felicidade. Não tem ninguém que vá poder jogar, seja cartas, seja fazer a ondinha que for, que vai resolver a sua vida. Isso é ilusão. A pessoa pode te dar caminhos, dizer, olha, né, as cartas indicam, cada um dentro da sua crença, do seu caminho, porém, fazer você encontrar esse endereço, só você pode trilhar. Não tem como. Perfeito. Outra coisa que eu queria levantar com você também, que eu tenho escutado muito, Simone, é a questão do nosso ambiente. As pessoas com que nós ficamos frequentemente, as emoções das pessoas que estão ao nosso redor. Eu vejo as pessoas falando, eu não aguento mais assistir telejornal, só notícia ruim, né? Que a gente fala do marketing do medo.
Eu não aguento mais conversar com a minha sogra, com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu avô, que só fala de desgraça, que só fala que coisas ruins vão acontecer. No entanto, são pessoas que eu não consigo cortar do meu convívio. Eu não posso simplesmente, né, como é a dica que a maioria das pessoas dão, se afaste dessa pessoa. Mas, poxa vida, essa pessoa muitas vezes é meu pai, essa pessoa muitas vezes é minha mãe. Como lidar com a emoção dessas pessoas? Se isso influencia diretamente nas nossas emoções, se isso faz com que a gente saia do nosso centro, como lidar com essas pessoas que estão inclusas no nosso convívio e a gente simplesmente não pode excluir? Como você lida com isso? Então, são dois pontos. Primeiro, eu preciso cada vez mais ter encontrado, né, lembrar que eu tenho essa casa interna. Porque se eu mesma não tiver a minha estrutura, se eu não tiver o meu centro de equilíbrio, se eu tiver, sabe, aquela coisa muito bamba aí no vento, eu vou ser só mais uma na coletividade. Todo mundo bamba, eu sou mais uma bamba. Então aí não tem realmente o que eu possa fazer. Então a primeira coisa para poder lidar com o ambiente inóspito, com o ambiente onde as coisas estão carregadas, é eu ter cada vez mais essa busca do meu centro. Então, peraí, deixa quem eu sou, tá? E aí volto naquilo que eu comecei a explicar das frequências vibratórias. A nossa mente funciona na base de frequência. Cada pensamento tem uma frequência do mais baixo ao mais alto, tá? Então, quando eu chego no ambiente, da mesma forma que se tiver uma rádio ligada, eu vou ouvir aquela rádio, quando eu entro em um ambiente, eu vou receber a frequência vibratória daquele ambiente, que é formado pela somatória dos pensamentos, sentimentos, palavras das pessoas que frequentam aquele local. Então, se eu chego na sua casa e a sua casa é um lugar onde todo mundo reclama constantemente, vai ter um peso na tua casa quando eu entrar e vou entrar dentro daquela bolha, né, negativa, vamos dizer assim. Agora, se eu, antes de entrar na tua casa, tiver sintonizado a minha mente com o positivismo, com a luz, com a serenidade, quando eu entrar, eu vou observar aquela confusão, mas eu não vou me perder nela. Eu conseguirei me manter é, fora, como se eu olhasse um pouco de fora aquilo tudo, tá? Dissociar. Porque frequências iguais se encontram, frequências diferentes não interferem uma na outra. Para ficar mais simples, se eu estiver com a minha casa sintonizada na Rádio Globo, eu vou ouvir tudo o que está passando na Rádio Globo. Nesse exato instante, a Bandeirantes, o SBT, está tudo passando por aqui ao meu redor, aí ao redor de todo mundo. Mas eu não estou ouvindo nenhuma dessas rádios. Por quê? Porque eu não sintonizei com elas. Então, elas estarão no meu ambiente, mas elas não vão me afetar, porque eu não fiz sintonia com ela. Então, nesse momento, as pessoas que estão aqui conosco, elas estão fazendo a escolha de sintonizar a atenção com uma coisa positiva, onde nós estamos falando de superação, de um olhar melhor sobre a vida. Outras estão escolhendo sintonizar com canais sensacionalistas, alguma coisa assim. Então, do mesmo jeito que você escolhe essa sintonia física, né? Você escolhe a sintonia da mente. E aí, se você escolhe, quando eu acordo, qual é o meu hábito pessoal? Isso não é na quarentena, todos os dias da minha vida. 5 da manhã eu acordo. Eu tenho um quartinho aqui que eu fiz de meditação. 5 da manhã eu vou para o meu quartinho de meditação. Das 5 às 6 eu pratico, eu faço as minhas práticas meditativas. 6 horas eu vou tomar banho, vou me preparar, porque às 7 eu começo o atendimento no consultório. Então, antes de ir para o primeiro paciente, eu já sintonizei a minha mente. Antes que a casa acorde, antes que eu receba o primeiro telefonema, eu já sintonizei. Então, mesmo que venha aquela carga, e eu lido com dor o dia inteiro, com dor emocional, né? Eu estou mais blindada, porque eu escolhi aquela sintonia. O problema é que ninguém toma conta da própria casa mental. A gente não aprendeu isso, né? Isso todos, ninguém aprendeu. Então, se a gente não toma conta, quando eu chego no ambiente, a pessoa está reclamando, está brigando, eu simplesmente deixo minha janelinha aberta, entra tudo, e quando eu sair de lá, eu carrego um mundo nas costas. Perfeito. E isso me tranquiliza muito, porque eu percebo que depende exclusivamente de mim, né? Isso me Sim, traz uma tranquilidade muito grande. Porque se dependesse do outro, né, eu estaria deixando na mão do outro algo muito importante, que é estar no meu centro.
Mas quando eu trago a responsabilidade para mim, quando eu tenho autorresponsabilidade, bater no peito e falar, não, peraí, só depende de mim não entrar na frequência do outro. O medo exacerbado, enfim. Quando eu tenho essa autorresponsabilidade de entender que depende só de mim, pelo menos para mim, Milena, pessoalmente, melhora muito. É algo muito que me acalma demais. Então, É a assim, liberdade. é a liberdade de saber que só depende de Somos você. livres. Não somos vítimas de ninguém. Se alguém me deixa carregado, é porque eu estava na mesma frequência que aquela pessoa. Se alguém me ofende, eu estava na mesma frequência daquela pessoa. Então eu não sou vítima de ninguém, eu tenho liberdade de escolha. Isso é maravilhoso. Claro que mexe com a responsabilidade, nos obriga a tomar algumas atitudes, né? Nos obriga Mas a é ser muito bom ser livre. perfeito. Mas ainda acredito que a maior dificuldade da maioria seja justamente se blindar, né? Fazer o saneamento dessas emoções para que você não entre nas mesmas frequências, né? Você também comentou que você lida com problemas emocionais o tempo todo. A gente aqui do escritório também, nós lidamos com problemas Uhum. o tempo todo. Então, assim, nós estamos constantemente recebendo pessoas que vêm até nós para contar problemas. Então, elas querem soluções. E se a gente também não tiver essa blindagem, a gente entra na frequência desses clientes e aí as coisas vão piorando, e quando a gente vê, a gente está nesse fundo do poço. A gente está nesse fundo do poço, né? Então, a palavra-chave aqui para a gente se blindar dessas emoções, nem tem muita gente aqui perguntando, é justamente achar o seu centro, não é, Simone? Achar o seu centro e escolher em qual direção você quer olhar. Veja bem, quando eu lido com as dores das pessoas, uma pergunta que eu ouço muito é assim: nossa, Simone, quando você sai do consultório, eu atendo 11, 12 pessoas por dia. Quando você sai do consultório, você deve sair carregando, né, um peso muito grande. Como isso não arrasa você, só ouvir dor, porque eu só ouço dor, né? Eu falo, não, porque quando a pessoa chega para me contar a dor, eu escolho. Eu não vou olhar a dor da pessoa, porque se eu olhar a dor da pessoa, eu só vou somar piedade, só vou somar sofrimento. Eu olho a luz que está dentro dela e que está querendo despertar, e que aquela dor, que aquele sofrimento está sendo o desafio para chacoalhar a pessoa do lugar, para fazer ela encontrar aquela luz. Então eu ponho foco na luz. A dor está ali, mas não é na dor, porque eu não preciso ajudar a pessoa a ter mais dor, ela já tem dor por si própria. Eu tenho que ajudá-la a encontrar a luz. Então eu não foco na dor, eu foco na luz. Então é a mesma coisa com a crise que a gente está vivendo hoje. Eu posso focar na dor ou eu posso focar na luz. Eu digo que tem uma nova terra aí precisando nascer. E essa crise está sendo um dos primeiros grandes passos para o nascimento aí de uma nova terra, tá? De pessoas com outro olhar, com mais solidariedade, com mais amor. E é aí que eu quero colocar a minha atenção, e não na dor, porque aquilo que eu ponho atenção cresce. Se eu tiver uma unhazinha machucada e passar o dia inteiro olhando a minha unha, eu não vou conseguir fazer mais nada da minha vida. Parece que tem um coração pulsando. Ao passo que às vezes você tem uma dor física bastante proeminente, mas teu filho precisa de você, tem uma situação que precisa de você, você esquece aquela dor. Quantas vezes aconteceu, né, de eu estar fisicamente debilitada depois desses tratamentos todos, porém vem aquela coisa assim: Simone, agora você não pode cair, você tem uma palestra para dar, tem pessoas precisando de você, tem um paciente que está mal. Você esquece a sua dor quando você põe o foco fora de você, no outro, na luz que está ali esperando a tua ajuda. Então, isso também é uma coisa importante. Escolha. Você tem a escolha de olhar para a dor ou para a luz. Sempre a luz vai estar presente. Isso em todas as situações, não tem como não estar. Perfeito. E também, com tudo isso, eu acho muito interessante também se questionar qual é a grande consequência disso tudo. Porque nem sempre a consequência ela é tão ruim assim. Muitas vezes, como você disse, a consequência ela vem para te tirar da zona de conforto, ela vem para te tirar desse barril aí que você tá, onde está confortável, tá gostosinho, e você tá tão angustiado achando que vai ser o fim do mundo, e muitas vezes a consequência é um recomeço, a consequência é para te tirar dessa fase ruim que você está, como você disse,
criar pessoas mais solidárias, um mundo com mais amor. Então, olhar também para a consequência, porque muitas vezes a consequência ela não vai te amedrontar tanto, mas você fica tão preso no amanhã que vai faltar isso, vai faltar aquilo, e você não percebe que a consequência ela vem para te trazer mais saúde, mais paz, mais amor, mais solidariedade com o próximo. Então, traçar também, né, é o que eu costumo sempre perguntar. Tudo bem, mas se com mais 15 dias de quarentena, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Né? Tornar o inimigo visível. Eu gosto muito disso, isso me tranquiliza muito. Eu não fico com aquela eu gosto da pergunta para quê? Eu entendo que não existe nada na vida sem propósito, nada. Se a gente observar a natureza, a gente vai ver que tudo tem um propósito. Cada detalhe da natureza faz parte de uma corrente, é que a gente não conhece, a gente olha só aquela folhinha de relva, mas aquela folhinha de relva ela é necessária para um equilíbrio maior ali. Então tudo tem um propósito. Essa crise coletiva, ela tem basicamente dois olhares que a gente tem que ter. Primeiro é qual é o propósito coletivo dela. Como eu disse, eu acredito que é realmente dar uma chacoalhada nesse indivíduo terra, né, para poder fazer rever os nossos valores. Nós nunca valorizamos tanto uns aos outros pela saudade, pelo amor, pela vontade do abraço, né? Nunca valorizamos tanto pequenos gestos de solidariedade. A gente tem feito algumas campanhas aí pedindo ajuda das pessoas para ajudar moradores de rua. E a solidariedade é uma coisa linda, impressionante, como as pessoas tiram até o que não tem, muitas vezes, para ajudar. Então, para o indivíduo terra, para o coletivo, nós temos essa tarefa, esse para quê, esse propósito de sairmos melhores de tudo isso. E para o indivíduo Simone, para o indivíduo Milena, para que eu, Simone, estou na Terra e nasci justamente nesse momento de pandemia. Tem pessoas que nasceram e morreram em anos onde tudo parece que foi mais tranquilo. E nós estamos pegando um momento que está tudo virado de ponta cabeça. Para quê? Qual é o propósito disso na minha jornada individual? E aí são respostas muito individuais. Por isso, às vezes, a terapia ajuda bastante a você entender o que você está precisando mudar. Algumas pessoas já disseram para mim, nossa, desde que tudo isso começou, eu descobri que eu não suporto a minha própria companhia, que eu não sei ficar sozinho. Pessoas que moram sozinhas, mas que tinham o hábito de estar o tempo todo na rua, toma uma cerveja, vai, e agora parou tudo, né? Então, olha que lindo esse propósito. Eu preciso me conhecer, preciso fazer. Tem que ser uma boa companhia para mim mesma, senão eu não vou ser para o outro, né? Então, tem muitas coisas que essa crise vem para transformar em nós. Nunca é para o mal. Nunca. Olha, eu tenho milhares de experiências de vida, não só minha vida, mas das pessoas que eu acompanho. Vi e acompanhei pessoas passarem por dores incríveis. Nunca foi para o mal. Sempre aquilo teve um resultado lá na frente de crescimento, de mais amor, de mais compreensão. A vida sempre nos leva em direção à luz. Olha as flores, elas se voltam para a luz, né? Então tudo sempre vai na direção da luz. É que às vezes a gente acha que tudo aquilo que foge ao nosso controle, que foge ao que eu gostaria que fosse, é ruim. E isso é um julgamento muito egoístico, né, gente? Não é porque foge ao que eu quero que é ruim. Tem umas perguntas na tela, né, que eu tô ver. vendo aqui. Tem. Eu não consigo. E olha, eu vou acompanhar aqui, eu me perco. É mais fácil você ir olhando Tá. por aí. Tem uma pergunta aqui. Simone, tenho depressão e a angústia só aumenta com essa situação. O mais difícil é sair da cama. E não tenho nada que me motive a mais um dia. Então, veja bem. Quando a gente busca essa motivação de mais um dia fora de nós, tá? Muitas vezes nós não encontramos. Se eu busco que o outro seja a minha motivação, muitas vezes o outro não vem. Ou se vem, não vem da forma que eu gostaria que viesse, né? Ou vai embora na hora que eu precisava dele. Então, a motivação, ela precisa ser o amor pela vida em você, a consciência de que dentro de você tem tanta luz que é um desperdício de vida não acessar esse endereço de luz em você.
Sabe aquela coisa assim? Você tem tanto. Seria como se eu dissesse para você, Milena, você é milionária. Acabei de fazer na tua conta um depósito de 30 bilhões de dólares. E você falar para mim assim, ah, não, bobagem, eu não quero não. Obrigada, eu vou continuar aqui no meu dia a dia, né? Qualquer um que recebesse uma notícia de que tem bilhões de dólares no banco à disposição ia fazer o possível e o impossível para descobrir a senha, para ir até o banco e ia tentar sacar esse dinheiro. Então, quando eu descubro o universo, a riqueza, a prosperidade, a alegria, a abundância que eu tenho dentro de mim, eu farei. Situação. O mais difícil é sair da cama. E não tenho nada que me motive a mais um dia. Então, veja bem, quando a gente busca se elevar, Agora, é hora de sofrer. desafiar. Exatamente, não é hora de sofrência, né, gente? Desculpa, mas não é hora de sofrência. E assim, o nosso cérebro, ele é extremamente ativado, ele responde muito rapidamente à música. E como nós falamos no início que essa crise tem que nos trazer criatividade para descobrir novos caminhos profissionais, né, maneiras de driblar essa situação, a música ativa no cérebro a criatividade. A meditação também, tá? A música clássica, a música instrumental, as músicas que não são tão quadradinhas, tão simples, um jazz, uma música mais elaborada, ela estimula sinapses, ela estimula caminhos cerebrais que vão me ajudar a ser mais criativo e a encontrar caminhos. Então, se você também está assim, nossa, não sei, eu preciso criar e não consigo achar uma alternativa, escolhe, entra aí numa rede social, escolhe um tipo de música que normalmente você não ouve. Escolhe uma música clássica, escolhe um jazz, escolhe algo assim provocativo para a tua mente, que eu tenho certeza que depois de uma horinha ouvindo uma música diferente, ideias vão surgir. Tem um Sim. texto grande na tela, mas eu não consegui ler. A Fabi Rufino. Estou em pânico, com medo. Descobri câncer agora em fevereiro. Tirei o rim esquerdo. Era maligno, mas na retirada do rim o câncer saiu tudo. Não saí desse susto e veio essa pandemia. Estou com muito medo. Olha, eu falo que só tem uma doença que é realmente fatal, né? Você sabe qual doença que é essa? Que é fatal mesmo, que não tem o que fazer? Essa doença se Qual? chama vida. Não, a Vida? vida, né? Se você está vivo, eu sinto lhe dizer que você vai morrer, tá? É, Então, tudo isso não, é única. Agora, o resto, câncer, AIDS, pandemia, qualquer outra coisa, gente, não é um decreto de morte. Quantas pessoas atravessam a rua e infartam e morrem ali, nunca tiveram nada, né? E outros atravessam, como eu atravessei, 1, 2, 3 cânceres e sobrevivem. peraí, Simone, Né? deixa eu dar Tem outros. que a Fabi Pode completou falar. aqui. Ela foi curada, tá? Mas ela tem Aham. muito medo. O medo dela atualmente consiste nele voltar, do câncer voltar. Medo de viver com um rim só, que é algo angustiante, e o medo de pegar o coronavírus, provavelmente pela vulnerabilidade. Então, o medo dela tem sido Sim. nesse sentido. Como eu passei por essas situações, eu conheço muitas pessoas que passaram por tratamentos oncológicos, e esse é um medo muito recorrente, o medo da volta do câncer. Né? Às vezes as pessoas me perguntam se eu não tenho medo. É justamente por isso que eu acabei de responder. Eu não tenho medo, por quê? Porque eu acredito que o viver e o morrer, eles não estão na mão de uma doença. Né? Então, eu não posso. O medo é o futuro. Então, hoje, você, Fabi, está curada? Então, traz a sua atenção para o hoje. Hoje está tudo bem. Tá? Essas possibilidades, se a gente pegar um câncer, se a gente pegar o vírus, a gente está mais vulnerável, nosso sistema imunológico não é tão bom. A gente vê na televisão uma senhorinha de 104 anos que atravessou a febre, como fala, gripe espanhola, né, a Segunda Guerra e sarou do coronavírus. Então, existem outras leis que determinam isso. Eu preciso trazer o foco para a vida. Eu preciso trazer o foco para o hoje, para o presente, para a gratidão, para a alegria de viver. A alegria é uma das coisas que mais eleva a nossa imunidade, do ponto de vista físico. Se eu estiver triste, a minha imunidade automaticamente cai. Eu, Simone, reajo muito rapidamente ao desequilíbrio emocional. Se eu ficar ansiosa, triste, passar por uma situação tensa,
Pode contar que não demora uns dias, eu estou com a garganta inflamada, meu corpo já está reagindo, né? E quando a gente consegue manter o astral mais alto, às vezes você atravessa situações e não pega nada. Então, Fabi Rufino, o que eu posso dizer é isso: agradeça pela vida, apaixone-se por viver, por essa aventura que é estar vivo. E numa aventura a gente não sabe qual é o próximo capítulo. E justamente por não sabermos o próximo capítulo, podemos viver com alegria o capítulo de hoje. Já pensou que coisa triste se eu soubesse o que vai acontecer comigo amanhã? Se o ano passado a gente soubesse o que a gente ia enfrentar hoje, a gente já estava triste desde o ano passado. A gente já estava sofrendo desde o ano passado. Não é? No Réveillon ninguém tinha pulado sete ondas alegre e feliz. O carnaval tinha sido cancelado, mas ninguém sabia. Então, o desconhecido é uma grande bênção. Ao invés de olhar para o desconhecido com medo, olhe como uma bênção. Hoje estamos aqui, saudáveis, inteiras, felizes, prontas para viver. E se amanhã viermos a adoecer? Amanhã a gente pensa nisso, amanhã a gente resolve. A Fabi exemplificou muito bem tudo isso que a gente está dizendo, né? Que é o medo do que vai acontecer amanhã, que é a ansiedade Sim. do que pode acontecer amanhã. Então, Fabi, comemore que hoje você está curada, comemore que hoje você está bem. E como bem a Simone disse, se amanhã a gente pegar o coronavírus, não só ela, mas qualquer um de nós, aí sim a gente vai ter que enfrentar esse problema aí naquele dia, né? Tudo se reflete, tudo se Enfrentar, do momento. enfrentar naquele dia, mas enfrentar. Eu tenho uma coisa que eu chamo de lei da economia, que não tem nada a ver com a economia financeira, que é assim, a lei do menos. Como eu posso enfrentar essa situação com menos desespero, com menos ansiedade, com menos drama? Como que eu posso diminuir? Isso, para fazer isso, a gente tem que aprender a lidar com os fatos e não com as opiniões, julgamentos e ansiedades que a gente joga em cima do fato. Então, assim, hoje, vamos supor que eu tenho um diagnóstico, eu, Simone, hoje. Hoje eu recebo um diagnóstico de câncer. Bom, é um diagnóstico que hoje eu vou ter que lidar. Mas eu não preciso acrescentar a esse diagnóstico o medo do que vai acontecer comigo amanhã. Porque pode ser que eu nem chegue amanhã, pode ser que o mundo exploda, né? Então eu tenho que me trazer só para o fato. Bom, qual é o próximo passo? Né? Como no momento que eu peguei o meu diagnóstico, primeiro, minha mãe estava do meu lado, estava eu, minha mãe e meu marido. E minha mãe é uma pessoa extremamente positiva, Sônia Bittencourt, deixa um beijo aqui para ela. Minha mãe tem uma cabeça incrível. E a hora que eu li o resultado, ela leu comigo assim, ela olhou para mim e falou assim: bom, respira fundo, filha, porque agora é preservar a vida. Faremos o que for preciso. É isso, faremos o que for preciso. Um passo de cada vez. A vida não precisa de tanta dor quanto a gente coloca em cima dela, se a gente trouxer atenção para o presente. Perfeito. Então, a palavra-chave é atenção para o presente, é viver o Sim, agora. atenção para o presente. Tem mais uma pergunta aqui do Djalma, perguntando como lidar com o medo da morte nessa pandemia, que é um medo que tem nos assolado bastante, né? Porque, como eu disse, o marketing do medo vem noticiando, você liga a televisão, não sei quantos mortos, não sei quantos mortos. E isso, né, a gente vai entrando na frequência, se a gente não tiver essa blindagem, não fizer esse saneamento das emoções, a gente vai entrando na frequência do marketing do medo. Então, Simone, como lidar com esse medo da morte? Então, primeiro, até pegando um gancho do que você falou anteriormente, que às vezes a gente não tem como evitar o convívio com pessoas que são negativas, aquela coisa. Mas nós temos como evitar o convívio com a televisão. Nós temos como escolher o quanto de informação eu preciso. Porque o que eu percebo, Milena, é o seguinte: se você ligar a televisão de manhã e passar o dia inteiro com ela ligada até 11 horas da noite, o assunto é único, que é o coronavírus, né? E o relato constante do número de mortes. Eu não estou dizendo que a gente deva fechar os olhos e não assistir, né, um telejornal. A informação é muito importante. Porém, para que eu tenha informação, basta uma hora de televisão. É suficiente para eu saber o que está acontecendo. Ou eu posso escolher, ao invés de ver televisão, entrar num site, na internet, onde eu consigo ler a informação com menos carga emocional. Porque quando a gente assiste a própria, né, o marketing, como você falou, da notícia é fazer com que a gente se abale, senão ninguém fica com a TV ligada. Então é passado de uma forma mais pesada. Então uma das primeiras coisas é ter essa escolha do que você quer colocar para dentro.
Agora, eu entendo que para eu poder lidar com o medo da morte, eu preciso trilhar uma busca espiritual, e essa é uma busca muito individual. Porque não existe uma resposta certa do que é morrer, do que para onde se vai para um lugar. Cada um tem a sua resposta. Porém, não tem sentido eu passar pela vida sem fazer esse questionamento. O que é a morte? O que acontece? Existe vida? Não existe? Né? O que é a morte para mim? Porque é algo que a gente tem certeza que vai acontecer. Como eu disse, a única doença fatal é a vida, porque ela vai ter necessariamente um fim. Então, dos propósitos que eu vejo nessa crise é fazer com que as pessoas busquem a espiritualidade, se questionem, cada um dentro da sua crença. Você pode questionar como católico, como evangélico, como espírita, como ateu, você pode questionar como você quiser, até você encontrar uma resposta que para você faça sentido. Então, para mim, eu só posso responder como Simone, para mim a morte não existe. Então, eu não tenho medo de morrer, eu não tive medo de morrer em momento algum dos meus tratamentos. Né? A minha preocupação era muito mais com deixar as pessoas, né, por ser mãe, né, um problema muito mais maternal, do que comigo mesmo. Por quê? Porque para mim a morte não existe, a morte é simplesmente uma transição. Só que essa resposta ela é válida para mim, mas ela não é válida para todo mundo. Cada um tem que achar a sua resposta. Então, o que eu diria para quem tem medo da morte? Aproveite esse momento para pesquisar, para ler. Tem tantos caminhos, leia, questione. O YouTube está cheio de palestras, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Entra nas palestras, vai na literatura, tá? Depois, quem quiser algumas dicas, quiser falar comigo em particular, pode falar. Porque assim, até você achar uma resposta que te acalme, que te fale, tá bom, então isso para mim é a verdade. Pode não ser verdade para ninguém, mas para mim é verdade. E essa verdade, ela te dá segurança, te acalma e você passa por tudo que vier com muito mais serenidade. Sim, e eu acredito também que é muito sobre o que a gente falou no início, né? Tem que se questionar por que do medo da morte. Porque, para mim, o medo da morte soa muito vago, né? Que nem você disse, você nunca teve medo da morte, sim medo por deixar o seu filho. Então, por trás desse medo da morte, sempre tem algum outro medo escondido. Então, você fazer perguntas poderosas para esse medo também faz muito sentido e você ataca a raiz do problema, né? E aí fica mais fácil para você encontrar soluções, para você ver a luz do fim do túnel. Sabe o que eu percebo, Milena? Que muitas pessoas que têm medo da morte, na verdade, têm medo da morte porque ainda não viveram. Na verdade, aquela sensação, e se acabasse agora? Poxa, mas eu ainda não fiz o que eu queria, eu ainda não, sabe, não me realizei, não me encontrei. Então ainda, porque quando você sente que você está trilhando o seu caminho, que você está onde você tem que estar, não é que você já tenha chegado, mas que você está no caminho. Um minutinho que em 5 segundinhos. Oi, pessoal, retornamos aqui com a Simone. O Instagram corta, né, quando dá os 60 segundos. Então, a gente está retornando aqui. Estou aguardando a Simone para a gente continuar. Vamos lá. Aguardando a Simone aqui, pessoal. Voltamos. A gente falou demais, o papo tá bom, né? Eu nem prestei atenção na hora, desculpa. Deixa o pessoal voltar aí, todo mundo ir retornando. Aí, voltei. Então, a gente estava tratando sobre a questão do Djalma, né? Sobre a questão do medo da morte. O medo de não viver, é que a gente falou. Eu falei, às vezes o medo da morte é porque a gente não viveu. Então nós precisamos viver. Sabe que eu falo que a morte é uma grande companheira minha, porque o fato de saber que eu posso morrer a qualquer segundo, e isso não é porque eu já tive doente, não. Porque eu acredito que eu posso ser a qualquer segundo, isso faz com que eu viva melhor. Porque isso me lembra que se eu tenho que amar, eu tenho que amar hoje. Se eu tenho que dizer eu te amo para alguém, eu tenho que dizer eu te amo agora. Não sei se eu vou estar aqui amanhã. Então, como lidar com o medo da morte? Utilizando ele a seu favor. Estou morrendo de medo de morrer, então bora viver. Porque hoje eu estou vivo. Então vamos tratar de viver enquanto a gente está aqui. E aí a gente vai viver tão intensamente que a gente vai estar muito mais alegre,
a alegria vai aumentar a nossa imunidade, a gente vai acabar dando um drible aí na morte, ficando mais tempo. Perfeito. Para encerrar, eu queria fazer duas perguntas, tá? A Sim, primeira pergunta que eu quero fazer, ela é bem voltada para o meu nicho, tá? Porque eu quero prestigiar os meus clientes, claro. Então, como com eu sei certeza. que você está inserida no ramo, né? O seu marido, ele é corretor de imóveis, tem uma imobiliária muito renomada aqui na cidade. Enfim, eu queria que você desse uma dica para os corretores de imóveis que estão vendo a nossa live, né? Que são nossos clientes aqui do escritório, sei que tem bastante aí. Se você não é corretor, fica aqui, não encerra não, que vai ter uma dica voltada para você também daqui a pouquinho, tá? Mas falando agora dos corretores, vamos lá. Quando o André está fora do centro dele aí, está em desespero, por conta da realidade do mercado imobiliário, né? Por todos esses medos, como você ajuda o André a se restabelecer, a viver o agora, a pensar, calma aí, por enquanto seus clientes estão lá, por enquanto as coisas estão sob controle. Como você conduz o André neste momento de angústia, de pandemia, Então, em que o mercado imobiliário. exatamente da forma como eu estou colocando. Há uns dias atrás, logo que começou essa confusão, saíram algumas notícias, né, dizendo que as pessoas não teriam mais que pagar o aluguel, que até outubro ia suspender. E aí, né, todo mundo lá do escritório entrou num desespero. Eu falava, gente, calma, isso ainda não aconteceu. É um projeto de lei. Então vamos trazer atenção para agora, sabe? Então toda hora eu fico puxando eles para esse agora. Eu falo, calma, agora não aconteceu. Ser corretor, e não só no momento de pandemia, mas em qualquer momento, é um desafio muito grande, né? Meu pai foi corretor a vida inteira, então, assim, eu tiro o chapéu mesmo para essa profissão. Por quê? Porque é uma profissão que ela fica sempre entalada entre dois lados, né? O corretor, ele tem que entender as necessidades, por exemplo, de um proprietário de um imóvel que está alugado, e tem que entender as necessidades do locatário, do inquilino desse imóvel, e tentar fazer com que esses dois interesses se ajustem. Isso é muito difícil. Sim. Como que eu vou ajudar dois interesses aparentemente opostos a se equilibrarem? Eu vou ter que ser o centro. Então, corretores de imóveis vocês fazem parte de uma das profissões que mais precisam trabalhar essa meditação, esse centramento, porque o corretor é bombardeado dos dois lados o tempo inteiro. Tá? Nessa crise agora, eu vejo as pessoas ligando, proprietários ligando para o André, dizendo eu tenho que receber o aluguel integral porque eu vivo desse aluguel. E o inquilino daquele imóvel liga e fala, eu não tive meu imóvel comércio aberto, eu não tenho como pagar. Então, é uma pressão muito grande. Então, neste momento, é preciso estar muito centrado para conseguir ter calma, né? Preciso ter essa higiene mental diária de meditação, de tudo mais que o André tem, e trabalhar o coração, a empatia, a compreensão, porque as pessoas estão muito loucas nesse momento, loucas no bom sentido, né? Está tendo assim um descontrole geral. As pessoas estão usando às vezes palavras agressivas. Está tendo o medo que eu sinto, que ele sente, que você sente, todos estão sentindo. Então eu preciso ter essa compaixão, essa compreensão para com o outro e me comprometer a ser a voz da serenidade quando tudo ao redor estiver pirando, né? Eu tenho que ser o centro. Então, quando você, corretor, vai para a sua imobiliária, vai para o seu atendimento aí virtual, vá com esse compromisso de se manter no centro. Então, os conflitos vão acontecer ao seu redor, mas você vai ter que estar dentro da tua casa. E é uma profissão muito importante nesse momento, porque é necessário haver esse entendimento entre as partes, né? Até pelas negociações e tudo mais que estão acontecendo, né? Então, a importância do corretor nesse momento é demais, principalmente porque, como você falou, ele vai ser o centro dessas duas partes que vão necessariamente conflitar o tempo todo. Então, o corretor mais do Porque que se você alugou a sua casa, se você é proprietário, se você alugou a sua casa direto, sem um corretor, você vai ter que bater boca com o teu inquilino. Você vai ter que fazer aquela coisa super desagradável que é uma discussão entre duas pessoas com interesses opostos, né? E aí entra a figura do corretor que vai justamente ser o fiel da balança, como alguém colocou escrito aqui, não vi quem era, ser o fiel da balança, que vai ter que ajudar os dois lados a compreenderem, né, a terem a sabedoria de ouvir o outro lado e trabalhar essa empatia.
Então, o corretor, nesse momento, tem que estar centrado. Acompanhe minhas meditações, gente. Entra lá às 6 horas da manhã para você se preparar para o dia, porque é importante. Isso foi o Cal Lima. Boa noite, Cal. Ah, Seja bem-vindo. Legal. E para a gente encerrar, Simone, eu gosto muito da técnica da modelagem. Como a gente já tinha conversado, né? Eu gosto muito. E eu gosto de modelar pessoas de sucesso, eu gosto de modelar pessoas que eu admiro. Eu acho isso muito bacana. Eu tenho várias pessoas que eu sigo, enfim, que já alcançaram o que eu gostaria de alcançar e que eu tenho certeza que eu vou alcançar. Então eu pego e modelo essas pessoas e trago traços da vida dessas pessoas para mim. E como você é uma pessoa que a gente admira muito, que é uma referência aqui na cidade, a gente quer te modelar, até como formato de gratidão por você ter despendido esse tempo aqui com a gente. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é a sua rotina de lidar com o medo. Quando você liga o jornal lá e você vê que morreu uma pessoa aqui de Cruzeiro, vamos lá, né? A gente está vivendo aí uma situação, morreu uma pessoa daqui, e você simplesmente sente esse medo. O que você faz especificadamente? Qual é a sua primeira atitude? a minha primeira atitude é antes de eu ligar a televisão. É isso que faz a diferença, entendeu? Se eu acordar, é antes, porque se eu acordar e simplesmente na cama já pegar o controle, ligar a TV e começar a ouvir tudo aquilo, o meu coração vai disparar, Vai né? adiantar. Não é nem por mim, como eu disse, eu não tenho esse medo da morte, mas eu tenho as pessoas que eu amo, que eu não quero me despedir agora, né? Então, a profilaxia, ela tem que vir antes. Então, como que eu começo a lidar com isso? No meu momento da meditação, nas 5 da manhã, quando eu vou para o meu quartinho meditar, em que eu busco esse centro, lembro que eu sou luz, lembro que somos todos luz, que tudo isso passa, e esse é um ponto importante. Tudo passa. Uma coisa que eu faço na minha vida que pode ajudar muito é assim: quando eu olho para trás e vejo as pessoas difíceis, os momentos difíceis que eu já lidei, não só de saúde, mas momentos financeiros, momentos de relacionamento, coisas de dor que eu vivi, eu guardo esses momentos dolorosos como se eles fossem talismãs na minha memória. Porque hoje, quando eu olho e vejo algo que me assusta, eu lembro daquilo e penso assim: peraí, Simone, se você foi capaz de atravessar aquilo, seja aquilo que for, é óbvio que você vai dar conta de atravessar isso hoje, né? Nós tivemos, alguns anos atrás, uma dificuldade enorme com um funcionário que, infelizmente, nos roubou e nos causou um prejuízo bastante grande. Então foi um momento dificílimo em que eu e o André tivemos que estar muito unidos ali para conseguir superar tudo aquilo e colocar tudo em ordem. Mas isso hoje eu lembro com gratidão. Por quê? Porque quando eu lembro, eu falo assim: eu vou ter medo agora da crise do corona? Se nós atravessamos aquilo, nós também atravessaremos isso. Então, olha para a tua vida, todos vocês que estão ouvindo a gente, olha para a tua vida e busca, né? Se modela, não é modelar o outro só não, é se modelar. Olha para trás, olha quantas coisas difíceis você já passou. Pega a sua caixinha de talismã, né? Exatamente, exatamente tudo aquilo passou. Óbvio, gente, o de hoje também vai passar. E já faltou mais do que falta agora. Quando a gente estava lá em 1º de março, a gente ainda tinha que enfrentar todo aquele março inteiro, abril inteiro. Olha quanta coisa já foi embora. Falta muito menos. Então, a gente tem força, a gente só precisa lembrar disso. Perfeito. Então, antes de você iniciar o seu dia, você se conecta com a sua meditação, não liga a Sim. televisão, não pega o celular, né? Não é a primeira coisa que você faz no seu dia, não é o olhar o WhatsApp, é simplesmente ir para o seu centro e aí sim você vai para mais uma jornada, aí sim você vai se conectar com as pessoas quando você já tem certeza que você está ali conectado com o seu eu. Eu tenho uma prática que eu desligo a internet todas as noites antes de dormir. Eu deixo o celular ligado, como o telefone, porque eu tenho pais idosos que podem precisar de mim, mas eu desligo a internet. Por quê? Eu não vou passar a noite ouvindo clique, né, para poder atender a internet à noite. E se eu não vou ouvir, por que eu vou deixar ela ligada? Então, quando eu acordo de manhã e eu pego meu celular, é o despertador, quando eu pego, eu não tenho ali um monte de mensagens me esperando.
porque a internet estava desligada. Então eu consigo levantar e ir para a minha prática de meditação sem antes ler as mensagens, porque é muito difícil quando você pega o celular, você abre, já tem um monte de WhatsApp entrando, como é que você não vai ler? Então a minha internet está desligada. Primeiro eu vou para a meditação, depois que eu saio da meditação, aí sim eu ligo a internet e vou ver o que está ali acumulado já para eu responder. Entendeu? Então, primeiro a gente se posiciona como luz. E eu tenho um mantra que aqui tem um monte de gente que me acompanha, que está aí vendo, que já sabe, que é um mantra meu pessoal e que eu uso 24 horas por dia. Em tudo e em todos eu vejo Deus. Esse mantra, ele dá o sentido da minha vida. Porque eu vejo Deus em mim, vejo Deus em você e vejo Deus nos fatos. Então, em tudo e em todos, eu procuro Deus. Eu falo que Deus, ele brinca como se ele estivesse brincando de esconde-esconde. Então, atrás das pessoas, né, ele se esconde. Às vezes, a pessoa é uma pessoa bondosa, amorosa, é fácil você achar Deus nelas. Tem outras que já são um desafio bem maior para você achar Deus ali. Da mesma forma, os fatos. Tem fatos que você olha e fala, nossa, que bênção, enxergo Deus aqui. E tem outros, como esse coronavírus, que você precisa de um olhar um pouco mais apurado para enxergar. Mas se você tomar isso como desafio, em tudo e em todos eu vejo Deus, você vai viver com mais segurança, com mais alegria e com mais gratidão. E sem dúvida, o seu mantra, né? A repetição do seu mantra, a mentalização do seu mantra também ajuda a superar seus medos. Sem dúvida, O tempo acredito todo. isso seja Inclusive, até assim, vou contar um segredo aqui, vamos dizer assim, né? Isso aqui que eu carrego no pescoço é um japamala, né? Japamala são cordões de 108 contas. E ele é usado para repetição de mantras, né? E eu ando com ele comigo porque todos os dias eu uso esse japa para fazer esse mantra. Em tudo em todos eu vejo Deus, em tudo em todos eu vejo Deus. Você não precisa de um japa para fazer, tá? Eu gosto de fazer mexendo nas contas. Então, qual que é o segredo? Às vezes eu estou no consultório em situações em que a pessoa que está diante de mim está com um problema tão grande que eu não sei o que fazer. Eu olho para ela e penso, Senhor, o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Tá? Aí sabe o que eu faço? Que aí meu paciente vai descobrir agora. Eu tiro o japa do pescoço sem a pessoa perceber, como se eu estivesse brincando com o meu japa. Tá? E enquanto a pessoa vai falando, vai contando a história, eu vou repetindo mentalmente, vou mexendo no japa. Em tudo, em todos eu vejo Deus, em tudo, em todos eu vejo Deus. Porque a hora que eu vou fazendo isso, a intuição vai vindo, a serenidade vai vindo, e eu acabo encontrando uma resposta para dar para aquela pessoa. Então, seja qual for a tua profissão, bateu o pânico, você não sabe o que fazer, tá? Repito, Você vai sorrindo, sorri para o cliente, sabe? Deixa ele falando, deixa ele desabafando. Enquanto ele desabafa, enquanto ele está gritando, você vai mentalizando em tudo, em todos vejo Deus, em tudo, em todos vejo Deus. Porque com essa repetição você vai ter calma e vai ativar a sua intuição para saber exatamente qual é o melhor caminho para aquela situação. uma criatividade também para ver uma saída, né? Isso é muito bom. Sim. Usar até com os meus clientes. Muito bom. Simone, muita gratidão pelo nosso encontro. Como tarefa aí para o pessoal que ficou até agora, eu vou convidar a todo mundo a estabelecer o seu mantra, né? Já que é algo tão poderoso e é um instrumento para a gente combater o medo. Então, você que está aí, ficou até agora com a gente, use a noite de hoje, o final da noite de hoje, para estabelecer o seu mantra, que nada mais é do que Pode usar o meu, eu empresto para quem quiser, eu distribuo o meu. Pode usar o meu também, vou falar o meu, tá? O meu é o seguinte, já falei no começo da live, mas quem não tava, o meu é o seguinte, se fosse fácil, todo mundo faria. É isso que eu repito quando eu estou em situações de conflito, quando o medo me assola, é essa frase que eu mentalizo comigo. Então, pode usar, ou então, cria o seu, né? Tem que ser uma frase que faça sentido, algo que seja impactante para você. E eu gostaria de te agradecer muito, você é muito maravilhosa, muita gratidão. Eu já tinha escutado, mas agora eu só tive certeza do que eu já desconfiava. Muito obrigada por partilhar com a gente. Foi uma noite assim maravilhosa. Gratidão e eu tenho certeza que Deus vai devolver em triplo para você tudo que você fez de bom aqui para a gente hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Milena. Obrigada a todos que nos acompanharam. Eu queria deixar um convite para vocês, dois convites, né?
Um é entrar todos os dias, 6 horas da manhã, aqui no meu Instagram, para acompanhar a meditação, ou lá no YouTube, Simone Bittencourt Terapeuta. Tá o mesmo nome no Instagram, no Facebook e no YouTube. Simone Bittencourt Terapeuta, é fácil. Você vai encontrar as meditações. E eu lancei um curso que eu acho que pode ser muito útil para esse momento que todo mundo está vivendo, que se chama Transformação Interior e Interações Energéticas, onde a gente fala justamente de algumas das perguntas que saíram aqui. Como que eu sou influenciada pelas outras pessoas, pelos ambientes, como que eu consigo me blindar com tudo isso. E a gente fala sobre os relacionamentos, como é que os vínculos emocionais acontecem, como que isso me afeta quando eu me relaciono com alguém sexualmente, afetivamente, profissionalmente, como é que acontecem esses vínculos. Enfim, é um curso que começa do zero, do básico, você não precisa ter conhecimento nenhum, tá? E a gente avança, eu falo que é o infinito e além, até onde cada um quiser chegar. Por quê? Porque o curso ele é online. Ele tem 9 horas de aula que já estão gravadas. Você compra, leva para casa, né, virtualmente, e você vai assistir esse curso o dia e a hora que você quiser. Só que do dia que você compra, durante um ano, a gente vai se encontrar online, ao vivo, uma vez por mês, numa sala de aula virtual, para que a gente possa tirar todas as dúvidas, aprofundar os conhecimentos de vocês, até onde eu souber responder e o que vocês quiserem saber, a gente vai conversar, tá? Então, esse curso se chama Transformação Interior e Interações Energéticas, e ele tá com puta desconto aí, bom para todo mundo, para poder aproveitar a quarentena. Enquanto tá com quarentena, ele tá com preço muito bom, né? São 12 prestações de R$ 31. Então, se alguém que tiver interesse, manda uma mensagem para mim que depois eu mando o link. Ótimo, E, só para gente, tomar dúvida. Peraí, esse fala, acesso ao vivo todo mês é durante o período de 12 meses, é isso? 12 meses. Vão ser Olha, 12 12 aulas meses, ao então, vivo. uma vez por mês você vai ter esse contato online com a pessoa. Sim, ela recebe um WhatsApp todo mês, né, dizendo, olha, é tal dia que você tenha, vai ser o encontro desse mês, né? E você pode entrar, eu passo o link, é uma sala de aula virtual, a pessoa vai trazer as perguntas. Pausou o vídeo da Simone? Simone, não estou te ouvindo. De maio não, de abril. Na próxima terça-feira vai ser a primeira aula ao vivo já. Então, quem quiser, é só entrar em contato comigo que eu mando o link, mando o cupom para ter desconto e tudo mais. Perfeito, Simone. Então, ótimo. Muito obrigada mais uma vez. E a gente se vê numa próxima live. Obrigada. Grande beijo. Amei, espero que a gente possa estar junto em outros momentos. Parabéns pelo seu trabalho. Um super abraço para todos os colegas corretores. Não desistam, vamos seguir unidos, é hora de união, vamos estar ainda mais juntos aí. Eu não atuo como corretora, mas estou do lado do meu marido ali como companheira, como parceira nessa jornada. Ótimo. Mega Manda beijo, um grande gente. abraço também para o pessoal da Bittencourt, para sua Obrigada. equipe. E a gente se vê numa próxima aí, Simone. Muito obrigada. Beijo, pessoal. Obrigada pela companhia. Namastê.